O Brasil possui pouco mais de 11 milhões e 400 mil analfabetos, número que representa 7% do total da população, com 15 anos ou mais, certo? De acordo com o levantamento que foi divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Referente a isso tudo, os números são de 2022. Apesar de alto, o índice manteve uma sequência histórica de queda. Em 2010, o censo apontou que 10% dos brasileiros não sabia nem ler nem escrever um simples bilhete. Em 1940, quando se iniciou, a taxa era de 56% de analfabetos. O estudo foi baseado no censo de 2022, como eu falei, e considera apenas os brasileiros com 15 anos ou mais, que é o recorte que é usado internacionalmente para aferir aí essa taxa de alfabetização. Em 2022, o Brasil tinha 163 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais. Desse contingente, 151 milhões e meio eram considerados alfabetizados, o que equivale a 93% do universo naquela faixa etária. O nível de alfabetização, contudo, não é uniforme, considerando 5 regiões do país. Enquanto o Sul, o índice chega a 97% de alfabetização, no Nordeste ele está em 86%. A alfabetização também é maior entre as mulheres. Em 2022, 93,5% das brasileiras com 15 anos ou mais sabiam ler e escrever, enquanto o índice entre os homens era de 92,5%. Vamos lá. É preciso lembrar que os recursos financeiros só foram assegurados à educação a partir da Constituição de 1988 e que a Lei de Diretrizes e Bases surgiu ainda mais tarde, em 1996. No Paraná, que não sabe ler e escrever caiu de 6,3% para 4,3%, alcançando o menor índice histórico. Em 2000, a taxa era de 9,5%. Agora vamos para as cidades aqui da região. Maringá, taxa de alfabetização, 98,02%. Sarandi, 95,92%. E Paysandu, 94,85%. Ângelo, a taxa cai, não numa velocidade que a gente espera, mas pelo menos cai a taxa de analfabetos. Não, e cai bastante, inclusive em Maringá. Eu me recordo da administração do Said Ferreira, que se preocupava em divulgar para a população os reais números da cidade. Ele fez um trabalho maravilhoso na primeira gestão dele, que dava uma taxa de analfabetos superior a 10% de Maringá. Era uma taxa até que empatava com a média nacional. Então, e houve uma evolução em Maringá, assim como em outras cidades. Mas essa pesquisa, esse levantamento mostra também que o Nordeste sempre precisou de uma atenção especial para poder sair disso. Um país não evolui se você não tiver todo o povo, né, alfabetizado. E Maringá é um exemplo. Saiu de uma taxa de 10 ponto alguma coisa para menos de 2%. É interessante que sim, continue investindo na educação. Regiane? Eu acho importante frisar que não ser analfabeto não quer dizer que você sabe escrever, né? Porque tem muita gente aí que também não está fazendo isso direitinho. Então, acho que sim, essa atenção realmente deveria ser redobrada. Pressionar, cobrar, né? Especialmente esses novinhos aí que estão chegando, fazer uma leitura, abrir um livro, fazer um negocinho direito, né? Porque virou muita internet, muito fácil, o acesso hoje é muito fácil. Eu vejo porque eu tenho em casa ali, né? Tenho um filho pequeno, não estou falando do filho dos outros, estou falando do meu. Então pega ali, dá uma olhada rápida, quando você precisa escrever uma palavra, não sabe. Né? Então, é rede particular também, né? A gente tem que prestar atenção, está em todos os lados isso. E cobrar dentro de casa, você cobra do seu filho, cobre aí, dá uma cobrada do prefeito também, para que melhorias sejam feitas. Fernando Tupan, 1 minuto para você também. Paulo Caetano, você vê como é mais fácil manipular a população quando a educação é baixa. Você pode ter certeza, melhorou a educação, piora a maneira de se enganar a população contando mentiras e outros tipos de manipulações, como essa que a gente viu aqui hoje, do prefeito Rafael Greca abrindo um buraco e fechando só para fazer média com a população. Estamos fazendo isso e, na verdade, não está fazendo absolutamente nada. Nós precisamos mais educação e menos conversação. E, olha, eu discordo, assim, com o que a Regiane falou, assim, de mais leitura e menos
internet. Eu vou te falar uma coisa. Hoje, a internet possibilitou das crianças serem muito mais inteligentes do que eu acho que nós fomos. Assim. O conhecimento que eles têm e o acesso à informação é muito mais rápido. Então, não deixe se enganar assim que são apenas joguinhos. Por exemplo, os jogos que tem na internet levam para determinados tipos de conhecimento e procura na internet. Eu vejo meus filhos assim bastante ativos nessa área, buscando sempre informação, e olha, às vezes eles me fazem sentir um ignorante quando eles começam a falar, por exemplo, de filosofia ou até mesmo de história grega e romana, Paulo Caetano. Vamos lá, o professor Jorge, números que o IBGE divulgou na última sexta-feira mostram uma melhora de fato. Mas essa melhora, professor, se reflete no dia a dia? Pois é, Paulo. Essa série vem desde 2016, né? Há pouco tempo. O Brasil continua entre os 8 países com o maior número de analfabetos do mundo. Então, a coisa, assim, em termos globais, não muda muito. E no dia a dia, é quando o sujeito vai fazer perguntas, por exemplo, para os pré-candidatos. E quando você começa a ouvir a população frente aos problemas que o país vive ou alguma região vive, aí você começa a sentir essa qualidade dessa alfabetização, né? Ainda temos um problema de natureza estrutural, a maior parte de analfabetos está lá acima dos 60 anos, isso mudou para as pessoas mais jovens, só que o efeito do dia a dia, de novo, Paulo, se vê no ensino superior. Isto é, quantas pessoas começam a ter não somente o acesso, mas a concluir seus cursos de ensino superior. Aqui você tem um parâmetro muito interessante. E depois, o outro parâmetro interessante é quando as pessoas começam a consumir, aspas, cultura, o acesso à cultura. Livros, internet, colabora intensamente, mas as mensagens curtas do X ou de outros reduzem a nossa capacidade de compreensão. Então, os sujeitos começam a ser praticamente binários. Sim, não, pode, pá. Isso nos mostra uma deficiência. E, claro, se mostrou um problema de analfabetismo há pouco tempo, quando as pessoas ainda acreditavam na Terra plana. Pamela? Eu ia justamente dizer isso, né, Paulo? A gente fica feliz com os números aí aumentando, né, de alfabetismo e tudo mais, mas é preciso realmente nós repensarmos na qualidade dessa alfabetização, que é o que a gente estava comentando aqui. Quem trabalha com comunicação sabe que nós somos muitas vezes orientados a, por exemplo, escrever textos com no máximo 3 linhas, porque diz que o brasileiro, depois da 3ª linha, ele já não retém atenção, ele não entende o texto. E por isso que a gente vê no dia a dia, por exemplo, já que você tocou na questão do dia a dia, se a gente vai e, vamos supor, vou vender essa caneca da Jovem Pan, eu falo assim, faço um anúncio, vendo caneca vermelha de porcelana com logo da Jovem Pan, R$50. Você vai olhar nos comentários, vai ter gente perguntando que cor é a caneca? Quanto a caneca custa? É de porcelana ou é de plástico? Sendo que estava no anúncio. Então, e isso é verdade. Isso o meu irmão trabalha... Cavalo branco de Napoleão. Que cor é o cavalo branco de Napoleão? Mais ou menos isso. Então a gente precisa pensar se essa alfabetização, qual a qualidade dela? Será que esse método que a gente aplica no Brasil, ele está sendo eficiente? Será que esses patronos que são tão... tidos como divindades aí, será que tudo que ele fez foi tão bom assim? Porque realmente no dia a dia você sente que, como a Regi estava falando, meu filho, muitas vezes eu peço para escrever uma frase, ali, uma palavra, ele tem uma dificuldade. Então, a gente precisa sim levar para o debate público e rever a forma como o Brasil educa, alfabetiza, porque no dia a dia, qualquer coisa, redes sociais, você percebe o quanto o brasileiro tem de dificuldade de interpretação de texto, e isso vai muito além do analfabetismo. Daniel Matos. Paulo, um número que a gente gostaria que fosse 0, né? Mas acredito que entre as idades ali mostra que os idosos, né, com mais de 60 anos, é o número que mais apresenta. Isso mostra que são os investimentos que acontecem na educação, né? Na faixa etária ali, acho que até 15 anos é o número menor, e vai subindo gradativamente, até quando se chega nas pessoas com mais de 60 anos, uma diferença exponencial muito grande.
Aí são várias as questões que podem ser levantadas, os investimentos no EJA, né, aquele ensino dos jovens ali, das pessoas que já estão com uma idade avançada, se vem tendo os recursos necessários, investimentos necessários, mas a alfabetização é o mínimo que a pessoa deveria ter, né? Então a gente acredita muito que a educação pode se resolver muitos dos problemas e está aí uma coisa que todo mundo gostaria que fosse 100% alfabetizados, todos. E mesmo assim nós teremos problemas porque a interpretação é complicada e não depende só da alfabetização, né?